Bom dia, começa agora mais uma edição do Fórum 11:30, nesta sexta-feira, 29 de maio de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo. Eu sou Renato Roay, que tal? É isso aí, começa agora. Hoje a gente tem vários assuntos. Vamos falar sobre a situação na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, que depois de 3 dias aí de protestos contra a morte, o assassinato do George Floyd, que a gente exibiu aqui, um assassinato revoltante pela polícia, por um policial branco. Vamos falar também sobre as denúncias de enriquecimento ilícito contra o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, aquele que falou que tem que passar a boiada, aproveitar o coronavírus para passar a boiada e aprovar diversas leis para desregulamentar as leis de proteção ambiental. A gente vai falar disso. Vamos também falar sobre a atuação dos robôs depois da operação no inquérito das fake news. Diminuiu. A gente tem um estudo aqui que mostra como a milícia digital foi afetada depois desses 29 mandados de busca e apreensão. A gente tem aqui comentário do Átila Yamarino. Pode seguir. Pode seguir? Acho bonitinho. A gente tem aqui. A gente tem o Átila Yamarino falando sobre o Brasil, que é o novo polo mundial da Covid-19 e já está começando a falar em flexibilizar as medidas de isolamento. A gente nem chegou ainda no pico, tem estudos que apontam que vai ser em julho e a gente já está falando em liberar. Então, essas e outras notícias você confere agora. Aqui no Fórum 11:30. Exatamente. É isso aí. E vamos lá, a comunidade está chegando aqui. Macaé. Jornal da Manhã foi ótimo também, legal, com Plínio e Yânia. E a gente começa com uma notícia triste, né, Ruvai? A morte do jornalista Gilberto Dimenstein. Inclusive, eu fiz um pequeno tweet, né, falando que eu nunca fui amigo e nunca fui inimigo também do Gilberto. Tivemos algumas vezes juntos, em algumas reuniões, em alguns eventos, principalmente quando ele era da Fundação Travessia, foi uma organização que foi criada para trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua, pelo Banco de Boston e pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo. E o Gilberto, como Meirelles, como Berzoini, como outras pessoas, chegaram a ter assento lá no conselho, eu trabalhar, fazer a comunicação lá da fundação. Mas eu fiquei muito tocado com aquele artigo que ele fez sobre o Gilberto antes do câncer morreu. O Gilberto, que é um cara que no começo de sua carreira fez obras bem interessantes, livros denunciando a violência policial, depois saiu da Folha, virou colunista, e foi para Nova York, já com uma outra pegada editorial, muito mais neoliberal, e voltou dos Estados Unidos e foi trabalhar com questões mais relacionadas a um voo próprio, aí, com o Catraca Livre, com aquele movimento ali na Vila Madalena. Em resumo, aquele artigo que ele fez foi muito forte, porque falava de um câncer fulminante, que é o câncer de pâncreas, e de como ele estava se relacionando com isso. Eu espero que o Gilberto tenha uma passagem aí tranquila, e, enfim, a gente sempre sente quando as pessoas passam, né, independente de qualquer divergência que você tenha tido. Eu sou daqueles que não... As pessoas passam, né, independente... Eu sou daqueles que não consigo lidar com isso como aquela coisa, foda-se, já foi tarde. E nesse caso eu não falaria isso também. Isso é desumano, né? Desumano demais. Ele tinha 63 anos e lutava contra um câncer de pâncreas, com metástase no fígado. A Andy 146 está dizendo, na época dos anos 80, ele testava as colunas dele. De fato, ele se liberalizou, tucanou-se totalmente, apoiava todas as propostas do governo Fernando Henrique. Foi esse o pior momento, a meu ver, da carreira dele. Pois é. E realmente ele, durante o tratamento, ele definiu a clareza maior da morte como uma dádiva.
Não é o fim, mas um começo, disse ele sobre o diagnóstico da doença, que é uma doença terrível. Terrível, eu perdi muitos parentes, né? E agora, recentemente, 2 amigas para o câncer. Então, não me faz bem. Mas, bom dia, vamos dar dedada, para poder chegar junto aí, rumo aos 100 mil. Estamos ali, 91.300, vai subindo a conta-gotas. Precisava dar uma paulada assim numa vez, né? Colocar aqueles vídeos que explodem. Ontem o Fala Rovai foi legal, 14 mil, assim, para a gente. Vou fazer novo Fala Rovai. Ô, Andy, um abraço solidário aqui, receba o nosso carinho. E essas coisas do Salles estão bem quentes. Estão bem quentes. Nós estamos aqui com várias coisas interessantes para os próximos dias na Revista Fórum. Aguardem. Aguardem. A listinha de depósitos e transferências bancárias dele é quilométrica. E o crescimento do patrimônio dele assustador. Assustador. O MMP tem tudo isso, a gente também está com os documentos aqui. Eu já estou organizando aqui a listinha, viu? Não vou deixar ele ver. Ainda é adepto do papel. Tem o PDF, mas estou aqui trabalhando, né? Já saiu uma matéria hoje aí no pessoal da Cruzoé, a gente fez, agora a gente está com material mais robusto. Em breve teremos novidades, viu, Salles? Pois né? Você que quer passar a boiada aí, tá passando, né? A gente deu ontem no jornal da Fórum à noite várias ações que ele fez entre abril e maio, que corroboram de que ele estava realmente passando a boiada, enquanto o mundo, o Brasil, está preocupado com a Covid-19. E a gente trouxe, inclusive, o comentário do Carlos Mink, que foi ministro do Meio Ambiente, defendendo o impeachment do Salles. E agora, quem sabe depois dessa, né, Rovai, depois desse escândalo... Ideia boa aqui do nosso amigo Sérgio Bertozzi. Bom dia, eu sempre que estou no DCM no 247... peço inscrição para fórum. Façam isso, peço inscrição para fórum em todos os outros chats de outros sites. Falem com aqueles youtubers que vocês gostam. Fala, vamos dar uma força, vamos chegar nos 100 mil. A fórum está fazendo um trabalho tão bonito, tão legal. A grade está tão já ampliada, a grade está ficando ótima. E hoje, olha só, deixa eu contar só para vocês, antes da gente entrar aqui nas notícias propriamente, a gente, além do Fórum Café, todos os dias, de segunda a sexta, às 8h30, Fórum 11h30, agora com a gente. Fala Rovai às 5. Fala Rovai às 5, depois às 19 horas a gente volta, trazendo aí tudo que rolou no dia, sim, para você ficar bem informado. A gente traz comentários, resumos, uma curadoria para você saber tudo que está rolando. E depois, às 20 horas, tem o Fórum Debate, que é hoje com o Jonas Manuel. Que é um youtuber, marxista e tal. E aí, então, a gente, na verdade, a gente faz a passagem no mesmo link. Isso. Né? Então, você começa com a gente no Jornal da Noite, segue com o Ivan Longo entrevistando o Jonas Manuel. E estão dizendo, Matuque, o programa da madrugada também fica. Inscrevam-se no canal do Rogério Matuque. E da professora Daniela. A gente Daniela, não pode só pedir para a gente, tem que pedir para os outros, para a Daniela. Para a professora Daniela Araújo, que está sempre aqui com a gente, já me convidou 2 vezes para ir lá, muito bacana. E tem aqui, olha só, a Daniela e a Rafaela está lembrando que a gente não pode esquecer que o Salles usou na reunião o termo leis infralegais. Isso. Infralegais. O que seriam leis infralegais? Ou seja, né? Casal lindo, me tira uma dúvida. O Ciro deu uma entrevista no canal do José e disse que a Dilma deixou 14,5 milhões de desempregados e 6% então, isso de PIB negativo. Quando o Ciro faz isso, ele sabe que ele está sendo desonesto. Ele já falou algumas vezes coisas semelhantes. Não foi a Dilma que deixou, meu caro. A Dilma foi golpeada e ele estava lá do lado dela, defendendo. Ele sabe o que foram as pautas bombas do Eduardo Cunha. Ele sabe como foi toda a construção do mundo, do establishment para derrotar a Dilma naquele momento. Ele também deve saber dos erros cometidos pela Dilma e ele poderia dizer disso. Ele podia fazer esse paralelo. Teve erro aqui, teve erro acolá. Mas ele fazer isso, jogar tudo na conta dela, é
é uma coisa que assim, não cabe para quem tem honestidade intelectual no debate. Hoje, meu amigo Eduardo Goldenberg fez uma observação no Twitter. O Ciro colocou lá, Brizola, não sei o que. Ele falou: Ciro, você nunca foi brizolista, muito pelo contrário, você atacava o Brizola e pôs lá. Me lembrou de ataques que o Ciro fazia ao Brizola quando o Brizola ainda era vivo. Nunca o Ciro foi brizolista com o Brizola vivo. Agora o Brizola morto, o Ciro virou brizolista. Então, menos, gente, menos. O PT comete erros, sim. O PT tem responsabilidades no cartório também. Agora, o Ciro transformar isso na pedra de toque do seu discurso é algo absurdo e abjeto. Pois é, vamos começar então falando sobre a situação em Minneapolis, nos Estados Unidos, depois da morte do George Floyd, de 46 anos, que foi filmada e viralizou em todo mundo por uma cena chocante. Um policial branco fica com a perna em cima da cabeça do George e ele fica falando que não está conseguindo respirar, fica por 8 minutos e até que ele morre. Ele é um assassinato. E os vídeos chocaram, causaram muita revolta e indignação, e há 3 dias manifestantes estão fazendo saque, colocando fogo, estão fazendo diversos protestos na cidade. E hoje um repórter da CNN foi preso ao vivo durante a cobertura. A gente tem o videozinho, depois a gente tem os comentários, inclusive a gente tem um comentário do professor Denis de Oliveira sobre esse assunto. Vamos assistir, então, a prisão ao vivo de um repórter da CNN durante a cobertura dos protestos. At the fire department, or with the fire department, I should say, on that building we showed you that was burning. This is among the State Patrol unit that was advancing up the street, saying and scattering the protesters at that point for people to clear the area. And so we walked away. I'm sorry? You're under arrest. Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why am I under arrest, sir? Officer's with CNN and he's on the air right now. Okay. You are arresting him live on CNN. We told you before that we are with CNN. If you're just tuning in. Então tá aí ele sendo preso. Ele ainda pergunta por que eu tô sendo preso ao vivo. Olha a situação, Rovai, que chegou. A violência racial nos Estados Unidos é uma coisa assim, ela é tão chocante que ela dá engulhos. Você tem vontade de... Você fala assim, aqui no Brasil também, de alguma maneira você imagina, fala de uma sociedade democrática, da democracia avançada, onde as pessoas tratam negros como se fossem animais desprezíveis. Mesmo tendo uma política racial de cotas, maior inserção dos negros na economia, enfim, tudo isso não termina, não diminui essa lógica da supremacia branca, né, que é muito visível nos Estados Unidos, é secular. Né? Esses supremacistas permanecem ali e agindo sempre, né, sob o manto das fardas. É impressionante como isso se repete lá e cá. O cara é preso fazendo uma reportagem nos Estados Unidos, na mais importante TV de jornalismo do mundo, que é a CNN, numa boa. E o Trump que é o presidente dos Estados Unidos, faz tweets, né? Um deles, inclusive, foi bloqueado, foi classificado, né, como fake news pelo Twitter, incentivando maior violência contra esses negros e negras que estão protestando por um assassinato brutal, que o Trump sequer anotou uma palavra de solidariedade. Ele ainda faz uma coisa pior, ele fala, eles estão desonrando o George Floyd, desonrando a memória, o cara morreu sufocado.
branco policial que com outro branco policial estavam com a mão no bolso enquanto matavam esse senhor de 46 anos de idade, que teve como crime usar uma nota falsa, que pode ser que ele tenha recebido de alguém e sequer soubesse que ela era falsa. Ele foi, se for verdade, sequer investigaram se a nota falsa tinha sido passada por alguém para ele, ou se tinha sido por ele feita qualquer coisa assim, uma nota, sei lá, de $20. Pois é. Vamos ver o comentário do professor de jornalismo da ECA, da Universidade de São Paulo, e colunista do blog Quilombo aqui, do movimento Quilombação. Vamos assistir o que ele diz sobre esse caso. Todos nós ficamos muito chocados com o que aconteceu em Minneapolis, quando um policial branco assassinou a sangue frio um homem negro que foi acusado pelo supermercado Walmart de ter falsificado uma nota de $20. A polícia foi chamada pelo Walmart e então esse homem negro foi preso pela polícia, mas não apenas preso, né? O policial sufocou com a perna, com o joelho, né, esse homem negro, apesar de ele dele reclamar várias vezes que ele estaria sendo sufocado, né, a palavra dele final foi: eu não consigo respirar. O policial branco continuou fazendo isso e ele acabou morrendo. E isso acabou resultando em uma grande onda de protestos por toda a cidade, Minneapolis, que levou inclusive ontem a situações terríveis, né, de violência. Com ataques aí nas delegacias e tudo isso. Mas quero chamar a atenção, né, que não foi apenas atos de vandalismo, como pode parecer, como muitas pessoas, inclusive, noticiaram aí, né? Primeiramente, né, houve uma repressão policial a um jornalista negro da CNN que cobriu os protestos pacíficos. Os policiais foram demitidos, entretanto, a denúncia ainda não foi apresentada, eles estão liberados ainda, apesar daquele assassinato a sangue frio gravado e transmitido ao vivo, né? Aquilo já caberia uma prisão em flagrante dos policiais, homicídio, né? Claro, homicídio absurdo, né? Homicídio torpe que foi realizado pelas forças policiais. E os protestos, inclusive, né, continuaram, foram em frente, né, quando fala dos saques, no mercado Walmart, que foi que detonou todo esse processo aí da violência. E o Walmart, a gente sabe que é uma empresa que é famosa pelos desrespeitos aos direitos humanos, aos direitos sociais. O Walmart, inclusive, ele sofreu vários processos judiciais nos Estados Unidos, porque obrigam os trabalhadores e trabalhadoras do seu estabelecimento a usarem fraldas geriátricas para que elas não vão ao banheiro durante o seu trabalho. Tá? Então o Walmart é um mercado em que o assédio moral é a tônica, o assédio moral é a tônica, proíbe a sindicalização dos seus trabalhadores, inclusive, e ele é alvo de vários processos judiciais nos Estados Unidos. Então, o que tem acontecido agora, justamente, são protestos contra toda essa ordem de opressão racial, opressão social, e isso demonstra, inclusive, o fato daqueles policiais terem feito isso, atendendo a uma chamada do Walmart, que as forças policiais estão a serviço justamente desses segmentos sociais que protagonizam a opressão racial e social no mundo todo, ali no caso nos Estados Unidos. Eu vejo, né, o que tem acontecido agora em Minneapolis como uma situação exemplar do que pode ocorrer no mundo todo, né, com a intensificação desses mecanismos opressivos, né, mecanismos opressivos que têm sido incentivados por discursos abertamente fascistas do Donald Trump, por exemplo, dos Estados Unidos, e aqui no Brasil, do presidente Bolsonaro, que não esconde o seu ódio a quilombolas, a povos indígenas, a população negra, a população da periferia. Nessa situação de epidemia, pandemia do coronavírus, que tem vitimado principalmente pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas dos bairros mais pobres no mundo todo, em que governantes como Trump, governantes como Bolsonaro não têm tomado nenhuma iniciativa, pelo contrário, eles têm adotado abertamente uma política genocida em defesa do grande capital,
né? Então, essas explosões, essas revoltas, elas tendem a acontecer. Então, esse é o resultado de anos e anos de opressão, resultado da intensificação da opressão por parte desses detentores do grande capital. Então, eu vejo que esses protestos mostram que não aguentando. A palavra final, né, do jovem negro morto lá pela polícia, de que não podemos respirar, ela sintetiza a palavra de ordem de todos os moradores da periferia, da população negra, dos jovens negros, que têm sido historicamente oprimidos. Nós não podemos respirar, não há mais ar possível. Esse ar está sendo contaminado pelo coronavírus, está sendo contaminado pela opressão social e tem sido brutalmente contaminado pela narrativa fascista que tem crescido no mundo. Então tá aí o comentário do professor Denis de Oliveira, e ele prevê aí que as pessoas vão ficar cada vez mais revoltadas, e esse tipo de reação que está acontecendo em Minneapolis pode vir a acontecer, inclusive, aqui no Brasil. Não podemos respirar. Essa frase do Denis é muito forte. Não podemos respirar. Cara, temos que fazer disso um mantra, né? Um mantra de luta, um mantra de revolta. Olha, cara, às vezes eu fico pensando, sabe, se a cada negro assassinado assim, no Brasil, nos Estados Unidos, houvesse uma revolta dessa, ou algo parecido com esse, algo fosse feito para mostrar, se a gente não começaria a mudar as coisas, sabe, Bri? Mas teria que ser sempre. A morte do João Pedro, cara, passou. Em casa, né? Passou. Nós estamos reagindo de que forma? Com moções de repúdio, com cartas, com documentos. A polícia que mata, quem foi que matou o João Pedro? Não é possível. Foi um avião, foi não sei o quê, tinha gente, tinha um helicóptero, né? Avião não, helicóptero. Não sabe quem foi o assassino do João Pedro no Brasil. E vai ficar por isso mesmo. Esse cara não vai ter punição nenhuma, não vai pegar um dia de cana. Esse merda desse policial branquelo dos Estados Unidos, ele tem que ter prisão. Eles lá têm... como é que é a prisão eterna? Prisão... Esqueci o nome. Perpétua. Tem prisão perpétua. Prisão perpétua. Não é? Então, assim, como é que funciona? Essa lógica da prisão perpétua é só para negros e negras? A tal da justiça e da meritocracia só cabe a eles? Cara, o policial que matou o João Pedro está livre, leve, solto. Não foi nem identificado, a gente não sabe o nome. Não, e quem mandou matar a Marielle, Rovai, depois de 8 meses, estão lembrando aqui no nosso chat... A Anabela está dizendo, Rovai viaja. Viaja o quê? Você quer o quê? Moção de repúdio, Anabela? Pois é. Quem mandou matar a Marielle? Sabe? Enfim, a Marielle... Cara, uma vereadora. E aquela menina, Agatha Félix, lembra? De 8 anos, no ano passado... Porque o senhor atirou em mim? Porque o senhor atirou em mim. Então, lembrando aqui o jovem que foi também espancado no supermercado aqui em São Paulo. Pois é. Cara, Walmart, por exemplo, nunca mais vá ao Walmart. Nunca mais vá ao Walmart. Não pode mais ir ao Walmart. Como também tem que se descredenciar dessas academias, daí da Biorritmo, dessa daí Smart Fit, que promovem a violência contra os direitos humanos, que impulsionam redes fake news, inventando uma madeira de piroca. Pois é, tá rolando um movimento, a gente teve matéria ontem da Gabriela Salles aqui na Fórum, realmente houve, muitos alunos se manifestando e buscando cancelar as matrículas da academia Smart Fit, são duas, né, Smart Fit e Biorritmo, após o empresário Edgar Corona ter sido alvo aí dos mandados de busca e apreensão do inquérito da fake news, e ele teve, inclusive, o sigilo bancário quebrado, assim como o Salles, né, Ruvai, que a gente vai falar daqui a pouco. Estão dizendo que aqui no Brasil o Walmart é o Big. Então, checar essa informação e começar a fazer uma campanha, não vá ao Big.
se é esse o nome do Walmart aqui, vamos ter que trabalhar contra essas marcas. É só o que eles sentem no bolso. Imagina, $20, uma nota falsificada. Não é culpa do Walmart. Porra, velho. Tava na frente do supermercado, o gerente tinha que sair correndo de lá, impedir. Porque uma coisa, quando um homem branco entra nessa parada ali e começa a gritar e vai para cima e pô, o policial, ele não mata o cara, o homem branco. Fala, eu sou advogado, doutor, dá licença agora, pare com isso já, estamos filmando. Se alguém fizesse isso, ia ter uma revolta ali, o cara ia parar de esganar ele, ia tirar o joelho da cabeça, pelo menos ele ia respirar um minuto ia dar condições dele sobreviver. As pessoas assistiram ao assassinato. Pois é. Tem vários comentários aqui. Cristina Cavoto mora nos Estados Unidos, nunca pisou num Walmart. Gerson Pereira concorda plenamente com o Rovai, temos que partir para a rua depois da quarentena, né? O Julinho Bittencourt, um beijo para o Julinho. O Walmart anunciou a mudança de nome na marca do Brasil, que agora passa a se chamar Grupo Big. Não vá ao Grupo Big. Ponto. Temos que fazer isso. Em Sorocaba, o Walmart fechou, a Ruth Nassib está dizendo. E boicote funciona, Matuque, eu já boicoto de monte. Pois é, tem várias empresas aí que a gente tem que boicotar mesmo, né, Rovai? Ainda mais que a gente sabe desses grupos de empresários que financia aqui no Brasil as fake news. Vamos falar então dos inquéritos, no inquérito da fake news, porque o Alexandre de Moraes, dizem aí, interlocutores, segundo a Mônica Bergamo aqui, que ele tem muito mais materiais e informações para uma operação muito mais explosiva do que a que foi antes de ontem. Então, ele diz que já acumulou informações suficientes depois aí desses mandados de busca e dizem, aí outros interlocutores dizem que o Bolsonaro está preocupadíssimo, Rovai, de esse inquérito chegar no Carlos Bolsonaro, no filho aí do 03 do Bolsonaro. Bom, essa história das fake news ainda vai dar muito pano para manga. Entre outras coisas, Dri, o Alan dos Santos fala de ligações telefônicas que o Alexandre de Moraes, Rodrigo Maia, o ministro Barroso teriam trocado. Espera aí. Ele fala, vamos ver se ele desmente, quero ver que ele desmenta. Como se ele tivesse isso como prova, guardado. Ele grampeou os ministros do Supremo, Alan dos Santos? Ele grampeou? Isso é gravíssimo, né? Porque como é que você sabe de uma conversa entre um interlocutor e outro? Como eu sei, se você falasse assim, o ministro Barroso mandou uma mensagem num grupo. Aí fala, bom, alguém vazou. Mas a Adriana falou com o Rovai. Então, eu espero que a reação seja muito dura, porque eles estão desafiando o Supremo no limite. Grampear juiz do Supremo é um crime. Cara, grampear qualquer pessoa ilegalmente é crime. Mas imagine como o Moro fez e a gente deixou passar batido. A gente não, né? Daqui não, Violão. Mas muita gente fez de conta que não era nada. Muitos jornalistas que hoje estão assustados. Muitos... a turma do mimimi aí, que fala que não foi golpe e não era fascismo, que agora fala, estamos indo para o abismo. Né? Esse povo agora está assustado, mas quando o Moro liberou a gravação do Lula falando com a Dilma, ficou de boa, podia. Não era nenhum crime aquilo. Ao contrário. Então, assim, as coisas estão ficando cada dia mais graves. Eu acho, conhecendo um pouco o perfil do Alexandre de Moraes, ele não vai recuar. O Alexandre de Moraes é de guerra. Ele está acostumado a batalhar. Ele viu que... E ali tem o Gilmar Mendes, que está um pouco mais quieto, mas deve estar na mesma posição que ele. Tem outros, né, juízes, com exceção do Toffoli, né? Mas o Lewandowski, o Barroso, que tem por trás a Globo agora, sempre teve, a Globo está se movendo contra o Bolsonaro,
o Marco Aurélio, que tem uma posição bastante dura em relação a isso. Enfim, você vai consolidando aí. Eu já falei 5, mais um já deu maioria. É isso aí. Depois desses mandados de busca e apreensão, tem um estudo da consultoria AP Exata que diz que as publicações dos chamados perfis de interferência, que são esses robôs que atuam na propagação de assuntos nas redes sociais, caíram de 14% para 10%, e eles chegaram a ter pico de 17% de distribuição. Isso é um estudo do Twitter. Então, eles mostram aí que somente em 2 dias aí já teve uma queda na distribuição de conteúdos por esses perfis que eles identificaram como perfis de interferência. Um nome técnico dado aos robôs, Rovai. Pois é, robôs. Agora vamos falar sobre a questão do coronavírus, da pandemia, lembrando que a gente não tem Ministério da Saúde, não tem Ministro da Saúde ainda, Rovai, né? Temos um general lá ocupando o cargo interinamente, enquanto vários, inclusive em São Paulo, governadores já estudam medidas de abertura, de flexibilização da quarentena. O Átila Yamarino, que é o biólogo aí, que se tornou um dos mais famosos nessa pandemia aí, diz que somos o novo polo mundial de Covid-19 antes de relaxar medidas, que dirá depois de relaxar essas medidas. E ontem a gente trouxe, inclusive, uma reportagem do nosso correspondente em Portugal, Ricardo Ribeiro, que alertava que o Brasil está 2 meses antes da Europa, e que já começa a liberar algumas medidas agora, abrir alguns setores, e no Brasil já começam a abrir sem ter chegado ao pico. A gente tem um novo estudo divulgado hoje da Functional Health Tech, que diz que o pico da Covid-19 no Brasil se dará em 6 de julho. Ou seja, a gente não chegou nem ao pico, Rovai, e já estão querendo flexibilizar a quarentena sem nem ter feito ainda uma quarentena tão rígida no país. Falamos disso ontem, né, Dri, no Jornal da Noite. Não dá para imaginar que a gente está querendo reabrir o Brasil no mesmo momento que a Europa está reabrindo, sendo que nós estamos 2 meses atrasados em relação à Europa. Nós estamos a caminho do pico. O nosso pico, segundo o que Ouro falou há algum tempo, e segundo a gente vem falando e repetindo aqui, no primeira e segunda semana de junho. Então, nós estamos caminhando para o nosso pico. Se a gente conseguir segurar a abertura do comércio, de tudo no pico, e fizer um belo lockdown em junho, a gente começa a diminuir a curva, né, a partir da terceira semana de junho, e aí a gente pode, talvez, lá para o final de julho, começar a distensionar meio de julho. Era essa a programação. Isso a gente não anteciparia. O certo seria começar a distensionar lá para agosto. Meio de agosto, né? Que é o pico 2 meses. Meio de junho, meio de julho, meio de agosto. Pois é. E, a gente tem hoje também anúncio aí de queda de 1,5% no PIB no primeiro trimestre, e o Brasil caminhando para a recessão. A gente tem dados divulgados hoje do IBGE, e já era esperado também, né, Rovai? Você sempre já estava cantando isso bem antes, inclusive antes da pandemia, né? Já estava contando isso bem antes da pandemia, já estava falando que não ia ter aumento do PIB, pipoca nenhuma. Tinha dito no começo do ano passado, no final de 2018, que o PIB de 2019 seria medíocre. 1%, cravou 1,1%. No começo desse ano, falei, olha, reviram todas as previsões. A previsão no começo de 2018, final de 2018 para 2019, era de um PIB de 2,8% para 2019 e de 4% para 2020, este ano. Mas teve a pandemia, mas não ia dar 4% nunca. Aí, deu 1,1% em 2019. Fizeram uma revisão e qual foi a revisão, André? 2,8% para 2020 e 4% para 2021. E não vai dar menos 5% esse ano.
-6, -7. Pois é. Tem aqui, estão chamando a atenção por uma coisa interessante aqui. Eu perdi aqui o comentário. Você viu como diminuiu a ação de dislike? Hoje a gente só tem um dislike. A gente estava sofrendo nos nossos vídeos do YouTube uma onda, né, de dislikes, e depois, não sei se depois da ação do STF, do Alexandre de Moraes. É possível que tenha diminuído a robozada. É possível. É possível, porque a gente chegou a ter vídeos com 4.000 dislikes. Vejam só. Não, e engraçado que depois desse vídeo que choveu dislikes, os nossos vídeos até parece que parou de ser notificados, porque diminuiu bastante a notificação. O algoritmo. Então, tomara, né? Mas vamos entrar aqui no nosso assunto de hoje, o principal, que é do título aqui, que chamamos por título do programa de hoje, que é essa denúncia do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. O Ministério Público descobriu transferências milionárias nas contas pessoais do Ricardo Salles. Ele teria repassado 2 milhões e 750 mil da conta do seu escritório de advocacia para sua conta pessoal em 54 transferências feitas entre 2014 e 2017, período em que ele ocupou cargos públicos. Ele chegou a ser secretário de Meio Ambiente do governo de São Paulo na gestão de Geraldo Alckmin. E ele teve aí um crescimento do seu patrimônio de 335%. Ele chegou com patrimônio a 8,8 milhões de reais em 2017, chegou a comprar duas coberturas, barco de 580 mil reais. E agora a gente tem essa investigação em andamento, que é cobrada por uma das empresas que o escritório dele defendia, né? Que é uma empresa que, na verdade, processou a empresa que ele defendia por 200 milhões. Uhum. E aí o Ministério Público abriu o sigilo do Ricardo Salles e hoje veio à tona aí esse processo indicando essas 54 transferências nesse valor, né, Rovai? Deixa eu te falar, antes de mais nada, hoje a Luisitana chamou a atenção para algo, eu fui olhar, ela tem razão, os robôs estão vivinhos. Olha só, o Fala Rovai de ontem, que está com 24 mil visualizações, teve 2.200 dislikes contra 1.200 likes. Então, eles estão aí na ativa. Olha só, o Salles, ele foi o criador do movimento chamado Endireita São Paulo, que reuniu recursos aí de uma série de pessoas e colocou de empresários e tal, e colocou um manifesto em jornais como a Folha, Estadão, chamando pela endireitização do Brasil. Isso ainda era no governo Dilma, ou Lula, ainda no governo do PT. Criou esse movimento, foi se aproximando de algumas pessoas até chegar a se aproximar bastante do Alckmin e do Kassab. Né? De qualquer maneira, em 30 de outubro de 2014, esse sujeito tinha na conta R$ 8.360 e foi intimado a pagar. Por que se sabe disso? Porque ele foi intimado a pagar R$30 mil, porque não enviava os recursos da pensão alimentícia para os seus filhos. E aí foram tomar o dinheiro da conta dele e só tinha 8.360. Hoje, ele tem na casa de 9 milhões de reais de recursos. Isso num período de 14 para 21, né? 7 anos. 7 anos você consegue acumular 9 milhões trabalhando honestamente, todo mundo sabe disso. Tá fácil. Ele recebeu muitos recursos do Bueno Neto, que é uma história que a gente vai contar com detalhes aí, por conta de perícias, de processos que envolvem intimidações, que envolvem compra de veículos de comunicação para poder fazer denúncias, fabricar fake news contra adversários judiciais, que envolvem juízes sendo pressionados, sendo contatados. E nesta operação de 200 milhões de reais, de uma luta judicial de 200 milhões de reais, o Ricardo Salles cria um patrimônio que a gente não sabe exatamente de que tamanho é hoje, mas que a gente vai apurar com delicadeza,
né? E não só nesse processo, porque coisas absurdas assim acontecem na conta dele. Na minha nunca aconteceu, mas depósitos de 4 depósitos de R$4.500 no mesmo dia, no dia 25 de outubro de 2013, quando ele ainda era secretário do governador Geraldo Alckmin. 4 na mesma conta que deposita em 4,5. Sabe por quê? Porque o COAF não pegava até R$5.000. Então aí você vai depositar, não passa pelo COAF. Um cara que era secretário do governador, segundo consta no Clube Paulistano, onde ele é sócio, onde ele já se envolveu, inclusive, numa briga física com outro advogado, este sujeito vendia reuniões com Alckmin, encontros com Alckmin. É esse cara que está falando em passar boiada. O Ministério Público foi para cima, já tem muita coisa aí aparecendo, esperem a fórum de amanhã, de domingo, de segunda. Mais coisa apareceu. Hoje eu estou apurando direitinho, viu, Salles? Eu e outras pessoas também. Isso daí também precisa ver que o Alckmin... que o Alckmin está envolvido nisso? Secretário pessoal do Alckmin. Secretário pessoal do Alckmin. Pois é. E depois secretário do Meio Ambiente. Secretário do Meio Ambiente e agora ministro do Bolsonaro. Fazendo aí uma folha corrida. O Ministério Público quebrou o sigilo bancário dele. Então, a gente está apurando para pegar mais informações desse sigilo bancário. Mas tem coisas interessantes aqui. 31/10, uma transferência de 100 mil, né, Salles? 31/11, mais 100 mil. 12/11, mais 50 mil. Pois é. Então, seguimos na investigação aí. Mais uma bomba e um escândalo envolvendo o ministro do Bolsonaro, né, Rovai? É isso que a gente não faz jornalismo, segundo alguns. Não faz. Imagina se a gente fizesse. Já fizemos as denúncias contra o Entraub. A questão, outro dia o Atucho falava isso, a questão é que tem um cerco da mídia tradicional que não divulga os nossos conteúdos e, por incrível que pareça, tem um cerco também das vezes dos partidos de esquerda, né, de que as assessorias, etc., não divulgam nos clippings que enviam para os seus deputados, para as suas direções partidárias, elas não divulgam as matérias nem da Fórum, do 247, do GGN, não divulgam os artigos meus, do Atucho, boicotam, simplesmente ajudam a nos silenciar. Então, você precisa falar para o pessoal que trabalha aí com assessoria, que faz clipagem e tal, que eles têm que começar a nos assistir, nos ouvir, ver as matérias que saem do nosso site e divulgar para as redes, né, de petistas, de comunistas, de pessoalistas, etc. também, ao invés de ficar só replicando matéria da Folha, do Estadão. É um boicote, não é um silenciamento, muitas vezes, não só dos outros veículos de esquerda. Mesmo, às vezes, o cara pega uma matéria que saiu aqui na Fórum e virou notinha numa coluna e dá a notinha da coluna. Você recebe aquilo e fala, puta merda. Né? A gente deu a pesquisa Fórum aqui, quantos deputados do PT, do PSOL, do PCdoB repercutiram? Só um minutinho, gente, que aconteceu uma coisa aqui. Agora sim. Quantos repercutiram? Não repercutem a XP. Só que a XP dava Amoedo, com não sei quantos % de voto na pesquisa anterior, lá em 2018, dava o Alckmin com mais de 10%. Né? E aí a gente vê o Datafolha e fala assim, alinhadíssimo com a pesquisa Fórum. Aí eles divulgam um Datafolha. Estão dizendo que está com má sincronia entre a gente, de voz e imagem. Se tiver mais alguém percebendo isso, avisa a gente. Mas é isso, né, Rovai? Lembrando aqui, como disseram no comentário, que ontem
teve mais uma ação do Salles de acabar com 3 unidades do projeto Tamar, um projeto aí super de anos, super reconhecido com as tartarugas marinhas. Inclusive, ele quer desativar a unidade de Sergipe, que foi a primeira unidade do Tamar no país. São 3 unidades, a de Camaçari, na Bahia, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e Pirambu, no Sergipe. Ele passando a boiada. Então, dizendo que tá ok. Tá ok. Então, deve ser um caso isolado aí, né, de imagem. Mas, em que anotem o nosso protesto aqui da Fórum, que é um sentimento, né, a gente discutiu isso, eu e o Atushi, foi um ponto levantado por ele, inclusive. É muito curioso como há um silenciamento por parte dos nossos em relação ao nosso trabalho. Isso é importante ficar anotado. Feito o protesto aqui deste blogueiro. É isso, né, Adri? É isso. Fechamos então, por aqui. Beijos. Beijos a todos. Peraí, antes de mais nada, inscrevam-se. Inscrevam-se. Pega o link, Adri. Inscrevam-se quem é sócio, quem é membro, sócio, etc. Poderiam se inscrever no papo que a gente vai ter amanhã sobre qual o risco de ditadura, que é só para membros e sócios. Eu estou convidando, vou ver quem eu posso trazer para juntar a gente nesse papo. Ainda divulgamos hoje. É um primeiro papo. A Adri está passando o link para vocês se inscreverem. Nós temos apenas 100 vagas. Vamos correr lá, vamos se inscrever aí. E é isso, queridas e queridos. Dri De Lorenzo, põe aí. No nosso chat. Quem não é sócio, não é membro, corram! Fiquem sócios, fiquem membros. Vamos divulgar esse link também. É isso aí, gente. Então, boa tarde para todos e a gente volta em 7 horas. Beleza.